Queridos, está chegando o fim do ano e nós começamos a nos preparar para muitas coisas em nossas vidas. Começamos a nos preparar para as nossas festas, começamos a nos preparar para receber parentes, começamos a nos preparar para um ano novo. E nessa preparação toda tem três coisas que nós normalmente queremos. Nós queremos estar limpos, organizados e bonitos, né? Quem é que quer passar o ano novo sujo, desorganizado e feio? Ninguém. Pois é, nós queremos estar limpos, organizados e muito bonitos aí para o ano novo. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, sobre limpando as gavetas para um ano novo. Essa história de limpar as gavetas é engraçado porque esses dias eu estava conversando com minha esposa e a gente falando sobre ter mais armários lá em casa, com mais gavetas para colocar novas coisas. E eu comecei a questionar, poxa, será que nós precisamos mesmo desse negócio? Né? Comecei a refletir sobre minha vida e a vida dela, e nós dois, cada um com suas manias, cada um é acumulador, né? Minha esposa está lá com 2 liquidificadores velhos, quebrados, que ela insiste em não tirar de dentro dos armários, mas quer armário novo para aumentar e colocar mais coisa dentro. Eu, por meu lado, com meus livros, né? Que tenho 2 estantes gigantes e querendo fazer outra maior ainda para colocar mais livros. E eu digo, rapaz, será que isso está certo? Será que eu preciso construir novas situações, novos ambientes para eu colocar mais coisas? Ou será que é melhor eu limpar as coisas antigas e retirar das minhas gavetas coisas que não me servem mais? E pior ainda, coisas que às vezes me prendem lá atrás e deixam de ser produtivas, porque eu simplesmente me apeguei a elas. Tem 2 opções: ou eu faço um novo e grande investimento para comprar mais armários, ou eu limpo os que tenho. Só que limpar os armários, limpar o que eu tenho, significa me desapegar. OLX, desapega. Mas parece difícil. Esse ano eu tomei vergonha na cara, eu doei quase 200 livros meus. Eu olhei para eles e eu digo, poxa, já li, já usei, já fiz tudo que eu precisava, esses livros não estão sendo mais úteis, e tem muita gente que está precisando, que pode receber esses livros e receber e ter produtividade na sua vida com eles. Então, me desapeguei. Estou tentando convencer minha esposa a desapegar dos ferros velhos. Mas a gente sabe, tem essas coisas, essas gavetas cheias. Gavetas que às vezes, nos impedem de ir adiante, ou nos impedem de ser mais produtivos na vida, nos impedem de fazer novas coisas. E aí nós ficamos querendo que o novo aconteça na nossa vida, mas sem nos desapegar do velho. Isso às vezes atrapalha. Na Bíblia, eu lembro de 3 homens que tiveram que se desapegar completamente do passado para que suas vidas se tornassem produtivas. Vi o jovem José ter que perdoar seus irmãos, ter que esquecer do seu passado, ter que tirar das gavetas do seu coração toda a possibilidade de mágoas que houvesse na sua vida, para que ele pudesse ser o maior rei do Egito, o maior governador que o Egito já teve. Davi, que ocupou o trono de Israel e foi considerado o maior de todos os reis de Israel, também teve que deixar uma história para trás. Davi teve que deixar para trás o seu próprio pecado,
a sua própria concupiscência, a sua própria maldade. Davi teve que deixar para trás as mágoas contra os seus próprios filhos. Davi teve que deixar para trás muita coisa para que se tornasse um grande rei em Israel, para que se tornasse o homem segundo o coração de Deus. Daniel também. Daniel teve que deixar para trás muita coisa, muita mágoa. Daniel teve que esquecer no seu passado que tinha sido lançado na cova dos leões, que tinha sido, perseguido por pessoas que deveriam ajudá-lo para que a sua vida se tornasse produtiva. E ele foi também proeminente no governo da Babilônia, num país estranho, onde ele era escravo e se tornou um dos principais governantes. Gente, tem coisas que a gente arrasta em nossas vidas que só nos levam para trás. Pecados, mágoas, mentiras, falta de perdão, falta de humildade, âncoras que nos prendem lá atrás, que estão às vezes encobertas no fundo das nossas gavetas, das gavetas de nossas vidas. Nós tentamos colocar outras coisas por cima, mas essas coisas estão lá. Nós tentamos esconder, mas essas coisas estão lá, guardadinhas, para a qualquer momento a gente retirar e dizer: olha aqui, você me feriu. Olha aqui a mágoa que eu arrasto de sua vida. Olha aqui, eu nunca te perdoei por isso. Ou, olha aqui, a minha vida íntima continua a mesma desgraça. Tem coisas que nós precisamos retirar das nossas gavetas, das gavetas de nossas vidas, para que possamos modificar a nossa vida, para que possamos nos limpar diante de Deus, para que possamos nos organizar diante de Deus, para que possamos nos tornar bonitos diante de Deus. Afinal de contas, é isso que todos nós queremos para o ano novo. Nós queremos estar limpos, nós queremos estar organizados, nós queremos estar bonitos para um ano novo. E o apóstolo Paulo nos ensina a viver essas três coisas com profundidade. Eu queria convidar você agora a abrir sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 8. Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém. Olha como ele começa bonito, né? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que a Tua palavra se aplique às nossas vidas, e que hoje, Senhor, saiamos daqui com uma lição prática para o nosso futuro. Que nós possamos nos encontrar limpos, organizados e bonitos diante de Ti, para que em todas as coisas a nossa vida seja digna da Tua honra, da Tua misericórdia, da Tua graça. É assim que Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Gente,
Paulo começa nos ensinando algo tremendo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é cumprimento da lei. Desses 3 versículos eu quero tirar a primeira lição daqui hoje. Paulo nos chama para fazer uma limpeza em nossos corações, livrando-se das nossas dívidas do passado. Não deva nada a ninguém. Ele começa dizendo assim: a não ser o amor. Ele está dizendo para nós resolvermos todas as pendências de nossas vidas, e resolvermos isso urgentemente. Que tipo de pendências? Todo tipo de pendência que você tiver. Paulo está dizendo: olha, não haja nenhum vínculo com o teu passado, não haja nenhuma prisão, nenhuma corrente, nenhuma âncora que te impeça de ir para a frente, que não seja o amor. Não haja nada te prendendo, a não ser o amor que te impulsiona. Não sejam devedores de ninguém, não tenham dívidas com ninguém. Sabe, pessoal, às vezes nós nos ancoramos em sentimentos maus, nós nos ancoramos em memórias do passado, tanto em coisas boas quanto em coisas tristes. Nós olhamos para trás e queremos viver amarrados naquilo que fomos, ou pior ainda, viver amarrado naquilo que fizeram conosco. A vida é cheia de altos e baixos, e às vezes você passou por um momento maravilhoso, e depois esse momento se desfez na sua vida, se dissipou, você, perdeu dinheiro, perdeu uma pessoa que amava, seu filho morreu, sua mãe morreu, e você fica ali: como era bom aquele tempo, como era bom. Eu vejo na internet o tempo todo aqueles sites de nostalgia, como era bom os anos 80, como era maravilhoso os anos 80, gente, passou. E se eu ficar imaginando que eu vou ressuscitar a minha vida de adolescente nos anos 80, se eu ficar esperando que o Traje a Rigor volte a fazer sucesso, ou que Engenheiros do Havaí seja a principal música do meu tempo, meu irmão, eu vou ficar esperando o quê? Deus nos deu um dia para viver, e esse dia chama-se hoje. É isso que o salmista nos ensina lá no Salmo 118, 24. Hoje é o dia feito pelo Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É hoje o dia que temos para viver. Por isso Paulo nos ensina: não seja devedor a ninguém. Não viva amarrado no seu passado. Faça uma limpeza na sua vida. Resolva as suas pendências. Dê a cada um aquilo que merece. É o que ele nos diz nos versos anteriores, quando ele nos diz que cada um deve receber aquilo que merece. Sabe, a quem nós devemos perdão? Perdoe, meu irmão. Levante e perdoe. A quem nós devemos um pedido de desculpas? Que seja cristão autêntico, vá lá e peça perdão a quem você tem que perdoar, pedir perdão. A quem você deve alguma coisa, vá lá e resolva. Não deixe buracos, não deixe hiatos na sua vida, porque tudo isso se resolve com uma coisa: com amor. Paulo diz: não seja devedor a ninguém a não ser do amor, porque amor é uma dívida que não se paga. Amor é uma dívida que se constrói a cada dia, e quanto mais se ama, mais se deve amor, e mais se deve amar. Tem uma música que diz que sinônimo de amor é amar. Eu acho muito lindo isso, porque de fato, amor sem a atitude de amar não é amor, é qualquer outra coisa
mas não é amor. Amor é algo que se move, que se decide, algo que se age, algo que se transforma, algo que se renova. Amor é atitude e não palavra. Amor é decisão. Amor é ação e não simplesmente dizer ou pensar. Amar é agir. Por isso Paulo diz, olha, limpe as suas gavetas agora. Limpe. Tire do passado aquilo que está te prendendo, aquilo que está te amassando, te magoando, te destruindo. Porque todos os mandamentos de Deus se resumem em uma coisa: ame ao próximo como a ti mesmo. E aí, gente, a profundidade dessas palavras de Paulo é tremenda, porque Paulo está dizendo o seguinte: se você decidir amar agora, você resolve todos os problemas do teu passado, porque amar é cumprir a lei. Se você decidir amar a quem te magoou, a quem te feriu, a quem te esqueceu, a quem te traiu, se você decidir amar a quem, te ofendeu de alguma maneira, está quebrado o vínculo errado e construído um novo vínculo. O vínculo da perfeição. O vínculo que Deus quer entre todos nós. Limpar as gavetas da vida, portanto, é quebrar aqueles vínculos errados, equivocados, aqueles vínculos destruidores e tornar a minha vida mais produtiva, a minha vida melhor. Os 3 exemplos que eu citei na introdução à pregação são exemplos muito claros de homens que decidiram não ficar olhando para trás, não ficar murmurando a respeito de sua própria vida. José não ficou lamentando o que seus irmãos fizeram. Davi não ficou remoendo com ódio de si mesmo pelos seus próprios erros. Daniel não ficou culpando as lideranças e o sistema político por tudo que passaram. Cada um deles soube romper com os grilhões do passado e dizer: agora eu tenho uma nova vida para viver. Eu tenho um futuro que está aberto. Eu gosto muito de um trecho da palavra de Deus que mostra quando o filho de Betsaba com Davi nasce. E nasce quase morto. Nasce numa situação deplorável. E Davi sabe que aquele garoto é fruto do pecado dele. Davi sabe que aquele menino não devia ter sido gerado, porque ele foi gerado com a morte de Urias, com a traição dele. Davi sabe que aquele menino é filho de um adultério. Davi sabe que aquele menino é fruto da miséria de sua vida, do seu pecado. E aí ele rasga as suas roupas de cima a baixo, ele se cobre de cinzas e começa a orar e fazer um jejum tremendo ao Senhor e chorar todos os dias, até que o menino morre. E Davi começa a ouvir aquele zum, zum, zum dos seus empregados, dos seus funcionários, e ele olha ao seu redor, percebe que algo mudou, diz: o que foi que houve? O menino morreu? O servo desse morreu. Davi se levanta e diz: pois então me traga roupas novas, água e pão. E alguém chega para ele e pergunta: mas, rei, tu estava chorando a doença do menino? E agora que ele morreu, tu se levantas, encerra teu jejum, pede roupas limpas, água e pão? Ele diz: sim, o menino morreu, agora eu não posso mais fazer nada.
Enquanto ele estava doente, eu orei, eu chorei, eu me arrependi. Enquanto o problema existia, eu estava lutando contra o problema. Mas agora, meu amigo, agora eu tenho um futuro para viver. Agora eu tenho outras coisas para cuidar. Agora eu tenho uma vida para frente. É essa história. Davi limpou as gavetas. Davi não ficou se lamentando, dizendo, como eu sou miserável, coitadinho de mim. Daniel não ficou gemendo, como esse sistema é terrível, como esse rei, como esse povo me persegue. Sabe, José não ficou, oh meu Deus, os meus próprios irmãos me jogaram lá. Todos eles se livraram do passado e disseram, eu quero construir um futuro novo. E todos três foram brilhantes no que construíram. Tornaram suas vidas produtivas, tornaram suas vidas valiosas, tornaram suas vidas abençoadoras, frutificaram, se tornaram frutíferos, porque souberam resolver-se com o seu passado e não viver amarrados, e disseram, para frente que se anda, vamos embora, vamos resolver aqui. Estou resolvido com Deus, estou resolvido com as pessoas, estou resolvido com o mundo, estou resolvido com a política, estou resolvido com o meu passado. Por isso a única coisa que me resta é viver um dia de cada vez de acordo com as bênçãos de Deus. É assim que nós devemos limpar os nossos corações, resolvendo cada coisa do nosso passado, resolvendo tudo, não deixando nada em aberto. Não seja devedor de ninguém, resolva, siga adiante, perdoe, peça perdão, pague suas dívidas, dê a cada um aquilo que é justo, aquilo que é merecedor e vá em frente, torne a sua vida frutífera e produtiva. Paulo continua dizendo assim, nos versículos 11 e 12, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que devemos organizar o nosso tempo, discernindo as prioridades de nossa vida e fazendo as modificações necessárias para continuarmos. Paulo usa algumas palavras aqui que talvez careçam um pouco de explicação, porque ele usa num sentido mais amplo. Quando ele fala, por exemplo, de sono, que precisamos nos acordar do nosso sono, ele fala que nós precisamos sair da nossa ignorância espiritual e mudar coisas em nossas vidas. Nos organizar no sentido de deixar para trás coisas que atrapalham o nosso futuro. Então aí tem a história de um cara que estava em cima de uma balança, secando a barriga, fazendo assim, e olhando, secando a barriga em cima da balança. Aí a mulher olhou, achou engraçado e fez, meu amor, isso não vai lhe ajudar. Ele fez, vai. Não, isso não vai diminuir seu peso, não, mas vai me fazer ver os números. O cara estava completamente adaptado à sua condição. Estava adaptado à sua letargia. Estava adaptado à sua forma de viver. Ao invés de emagrecer, ao invés de mudar a sua vida, ao invés de mudar o seu físico, ele estava se adaptando. E às vezes nós nos adaptamos com os nossos pecados, nós nos adaptamos com a nossa falta de perdão, nós nos adaptamos com a nossa falta de vivência espiritual. E por isso Paulo diz que é necessário que nós nos acordemos do nosso sono, ou seja, que nós saiamos dessa letargia que nos faz adaptar com aquilo que não é adaptável. Olha para o teu passado e olha o que precisa ser mudado, olha para 2015 e vê o que é que precisa ser mudado, e toma uma atitude, acorda do teu sono, deixa a tua ignorância espiritual de lado, deixa a tua inércia espiritual de lado,
Quanto tu tens orado, quanto tu tens lido a Bíblia, quanto tu tens se reunido com tua família, quanto tu tens demonstrado amor aos teus filhos, à tua mãe, à tua esposa, quanto tu tens levado de carinho para dentro de tua casa, sabe? Tudo isso você precisa analisar, olhar e dizer: poxa, eu preciso acordar do meu sono e reconstruir a minha vida e não me adaptar com o que está errado. Tem pessoas que se adaptam com a falta de perdão, elas olham para outras com ódio e ao invés de perdoar, elas preferem não olhar, preferem ignorar. Tem pessoas que precisam pedir desculpas, mas ao invés de pedir desculpas, elas se adaptam, como? Fugindo das situações. Tem pessoas que precisam encarar determinadas circunstâncias, e o que é que elas fazem? Ao invés de encarar, elas mentem para fugir da situação. Isso é se adaptar com coisas erradas, isso é permanecer no sono espiritual. Isso é o que Paulo está dizendo: acorda do teu sono, sai dessa letargia, muda aquilo que precisa ser mudado dentro da tua vida. Não se adapte com o seu pecado, não se adapte aos seus erros, não se adapte ao seu comodismo. Saia da sua zona de conforto, acorde-se, saia desse sono. A segunda coisa que Paulo nos mostra, que Paulo fala aqui, é sobre a noite que está chegando ao fim. E com a noite que está chegando ao fim, ele se refere à aproximação da vinda do Senhor Jesus. Ele está falando sobre os últimos tempos que virão antes da vinda de Cristo. Está acabando a noite. Está acabando esse período de trevas, esse período de pecado, esse período de desumanização do ser humano. Está acabando esse tempo em que as coisas estão fora de ordem e é necessário que nós tomemos atitudes. É necessário que nós tenhamos consciência do nosso tempo. É o que Paulo está dizendo ali. Conheçam o seu tempo, percebam o nosso tempo, e com isso ele quer dizer simplesmente o seguinte: tome cuidado, porque o nosso tempo é curto. Porque a qualquer momento nós estaremos prestando contas ao Senhor daquilo que somos, daquilo que fizemos. A qualquer momento nós podemos estar perdendo aquilo que mais amamos e talvez estejamos lamentando por não ter vivido como deveríamos viver. A qualquer momento a sua adaptação ao pecado, ao erro, ao comodismo de sua vida pode ser cobrado de você, de uma maneira ou de outra. A noite está acabando, e eis que a luz vem para brilhar. A terceira coisa que ele fala aqui, é que a nossa salvação está mais próxima do que quando nos convertemos, do que quando cremos. E aqui, é uma expressão extremamente pessoal, se referindo à salvação vindoura, à concretização da salvação em Cristo, ou seja, a morte. Ele está se referindo ao fato de que hoje estamos mais perto de morrer do que estávamos ontem, e que amanhã estaremos mais perto ainda de morrer do que estivemos hoje, e assim por diante. Por isso, nós temos que ter a consciência da necessidade de organizar a nossa vida no que diz respeito às nossas prioridades espirituais. Por isso é momento de nos voltar para Deus e de começar a olhar para o Pai e dizer: Senhor, eis-me aqui. É momento de orar mais, de ler mais a palavra de Deus, é momento de conviver mais com a atividade da igreja, é momento de ser igreja de fato. Sabe, algumas pessoas às vezes acham que essa palavra é dura, mas deixa eu lhe explicar qual é a razão da exigência, da urgência que Paulo fala nessas palavras. Lá em Ezequiel, o profeta nos ensina que Deus não se alegra na morte do ímpio, mas que Deus se alegra na presença do justo. Deus não se alegra na morte de quem morre distante dele.
Deus não se alegra naquele que anda fora dos seus caminhos, porque Deus é como uma mãe que está amamentando, que quer colocar o seu filhinho aqui, no colo o tempo inteiro. O próprio Jesus Cristo nos diz que Deus é como uma galinha que quer colocar seus pintinhos debaixo das asas. Se Ele exige de nós uma urgência na organização da nossa vida espiritual, o que temos que aprender não é a dureza das palavras, o que temos que entender é o amor de um Deus que nos quer por perto. É o amor de um Deus que quer nos acolher, que quer sorrir conosco, que quer chorar conosco, que quer se envolver nas nossas dores e também nas nossas alegrias. Um dos menores versículos da Bíblia diz simplesmente assim: Jesus chorou. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Quando ele viu que as irmãs de Lázaro choravam a dor da morte de Lázaro. Quando ele viu os amigos de Lázaro chorando, Jesus já sabia que ia ressuscitá-lo. Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus anunciou antes que ia ressuscitar Lázaro. Mas quando chegou na frente do túmulo, Jesus compadeceu-se da dor dos outros. E mesmo sabendo que ele ia resolver, Jesus não fez pouco caso das lágrimas de ninguém. Jesus não olhou para as irmãs de Lázaro, Jesus não olhou para os amigos de Lázaro e fez: me deixe de ser besta que eu vou resolver esse negócio agora. Jesus não esnobou os sentimentos de ninguém como não esnoba os nossos sentimentos. Jesus parou de frente ao problema, um probleminha que era pequenininho para ele, um probleminha que ele ia resolver naquela hora, mas Jesus chorou. Jesus chorou porque ele se compadece, porque ele ama estar perto. Lucas capítulo 2, narrando a vinda do Senhor Jesus, descreve que o anjo anunciando que um Salvador nos nasceu na cidade de Belém. E eis que isto terás por sinal: tu encontrarás um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Jesus é o Deus que se fez carne, se fez homem, mas que nunca habitou em palácios distante do povo, que nunca esteve distante dos doentes, jamais esteve distante dos necessitados. Jesus nunca deixou de ouvir a palavra de quem chora, nem a alegria de quem sorri, porque Jesus ama a cada um de nós. E por essa razão, Paulo, sabendo desse amor, diz: é urgente que você se aproxime de Deus. É urgente porque a qualquer momento virá o tribunal desse Deus. A qualquer momento a noite acabará e a luz virá, e você tem que estar preparado para essa luz. Não é uma exortação para lhe acusar, é uma exortação para lhe aproximar. Não é uma exortação para lhe enxotar, é para lhe abraçar. Ele diz: homem, pelo amor de Deus, cuide de sua vida. Cuide de sua vida espiritual. Mova-se, levante-se, faça algo para estar mais perto de Deus. Prepare-se, organize-se, porque o Senhor quer te receber, porque o Senhor Jesus quer te abraçar, quer te envolver, o Senhor Jesus quer te ouvir, mas é necessário que você fale, é necessário que você ore, é necessário que você chore, é necessário que você clame, é necessário que você leia, é necessário que você esteja presente, e não se iluda. Um culto não te aproxima de Deus, o que te aproxima de Deus é uma vida. Não se iluda, se envolva com Deus que quer cuidar de você, porque esse Deus está profundamente interessado na tua vida. Organize-se, organize os seus tempos discernindo as prioridades. E finalmente, e a banda já pode vir subindo,
Diz nos versículos 13 e 14: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Primeira lição: limpe o seu coração. Segunda lição: organize o seu tempo, a sua vida. Terceira lição: embeleze as suas ações, embeleze a sua vida. O conceito de beleza é um problema filosófico muito antigo. Platão e Aristóteles, já muito antes de Cristo, discutiam sobre isso. Para Platão, a beleza sempre teve um caráter subjetivo e era a percepção do outro. Para Aristóteles, a beleza estava na forma e tinha a ver com a perfeição fora, a perfeição externa, com os dois lados serem exatamente iguais, com haver sincronia, com haver uma série de atributos geométricos. Esse problema nunca foi resolvido até hoje, mais de 2000 anos depois de Cristo e 2500 anos depois dessa discussão, que esses filósofos começaram lá na Grécia Antiga. Não há uma definição clara do que é beleza, mas há uma coisa que todos concordam sobre beleza: a beleza dá prazer a quem vê. Todos nós gostamos de ver algo belo. Nós gostamos de olhar para a beleza do mar, para a beleza das árvores. Nós gostamos de olhar pessoas bonitas, nós gostamos de olhar desenhos bonitos. Deus também aprecia a beleza e tem prazer na beleza. Mas definitivamente a beleza que Deus procura está no nosso comportamento, na nossa entrega, nas nossas decisões. A beleza diante de Deus tem a ver com uma vida que busca agradá-lo, com uma vida que entende que tomar as decisões certas diante de todas as circunstâncias é a única forma de dar prazer ao coração de Deus. Por isso ele diz: olha, não troque a santidade pelas orgias e bebedeiras. Não troque a alegria da família pela tristeza do adultério. Não troque a palavra branda pela grosseria. Não troque jamais a paciência pela intolerância. Não troque aquilo que é belo, que é agradável a Deus, por coisas que desagradam a Deus. Deus espera de nós que um dia as pessoas olhem para mim e para vocês e digam: eu quero ser como aquele rapaz, eu quero ser como aquela moça, porque neles há a presença de Deus. Eu quero que o meu casamento seja como o daquele casal ali, porque naquele casamento tem a presença de Deus. É isso que é beleza. Eu quero que a minha vida seja como a daquele adolescente que podia estar envolvido com tantas coisas erradas, mas vive na presença de Deus. Assim, já disseram a respeito do profeta Eliseu, que ia passando ao longe de cavalo, e uma mulher disse: ali vai um homem de Deus. Assim o próprio Deus disse a respeito de Davi: este é um homem segundo o meu coração. E registrou-se a respeito de Davi: tendo servido a toda a sua geração, descansou. Como Deus olha para você? Como você quer que Deus olhe para você? Como você quer que a sua imagem seja refletida no mundo que Deus criou para você? Você está sendo convidado hoje
a limpar as gavetas, retirando do seu passado tudo aquilo que lhe torna improdutivo e infrutífero, e abrir espaço na sua vida para que coisas novas e maravilhosas aconteçam, para que novas experiências boas e mais apareçam, mas que você dê uma segunda chance a você mesmo e aos outros. Você está sendo convidado por Paulo, pelo Espírito Santo e não por mim, a organizar o seu tempo, a sua vida espiritual, os seus sonhos, o seu relacionamento com Deus, a se organizar como quem se organiza para ir para a mais linda de todas as festas. Mas você está sendo convidado hoje fundamentalmente para se tornar lindo, se tornar linda diante dos olhos de Deus, para que Ele possa te olhar e dizer que tu és a menina dos seus olhos, para que Ele possa te chamar de minha flor, a rosa de Saron. Estar limpo, estar organizado, estar belo diante dos olhos de Deus. Isso é ser nova criatura. Isso é limpar as gavetas para um novo ano, para me reconstruir, para me modificar, para abraçar novos sonhos, novos projetos. Eu quero ser lindo aos olhos do meu Deus, por uma razão só. Porque um dia esse Deus encarnou-se, esvaziou-se de si mesmo e fez-se um menino numa manjedoura. Um menino que nasceu, viveu e morreu para servir a quem não era digno de nada disso. Um menino que fez de pescadores de peixes se tornarem pescadores de almas, e fez de pecadores homens justificados. Quero minha vida limpa, organizada espiritualmente. Quero que Deus veja beleza nas minhas atitudes. Quero que Deus veja a beleza nos membros dessa igreja, no seu sorriso ao atender quem entra por aquela porta, na sua dedicação a ir aos presídios, na sua dedicação em sair de noite com os anjos da noite, em servir a Deus em todos os cantos, nas tuas orações, nos teus joelhos dobrados, nas tuas lágrimas rolando pelos seios de sua face, mas orando como quem tem esperança. Nisso tudo se revela a beleza de Deus, no amor incondicional, no amor que vence o pecado, no amor que vence o medo. Nisso tudo se vê a beleza de Deus, porque a beleza de Deus se vê num povo que o busca, porque a beleza de Deus se vê num povo que não se prende às derrotas do passado, mas que olha para a frente com toda a esperança. Porque a beleza de Deus não se vê naqueles que se esquecem, mas se vê naqueles que se lembram de organizar a sua vida e se dedicar e buscar ao Pai.